A interpretação e aplicação das normas jurídicas pode ser sensivelmente auxiliada pelos princípios que regem determinado ramo do direito. Isso porque os princípios se constituem como base fundante, alicerce do sistema normativo, o seu fundamento nuclear. Dessa forma, ao falarmos de princípios, estamos falando de todo o alicerce, a base sobre qual se constitui alguma coisa, e nesse caso, a referência é o sistema normativo. É sobre esse assunto que falaremos hoje. Nesse vídeo vamos explorar um pouquinho, em uma aula resumo, os princípios que regem o direito processual civil. Como todo e qualquer ramo do direito, o direito processual civil se encontra assentado em alguns princípios. Eles são de origem, de matriz constitucional e também decorrem de normas do próprio Código de Processo Civil. Vamos começar aqui com os princípios processuais constitucionais. O primeiro deles é o princípio do devido processo legal, que se encontra no artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República Federativa do Brasil. Esse princípio é considerado o postulado fundamental do processo, até mesmo porque dele decorrem outros princípios. Trata-se de um postulado de valor que pretende garantir que todo e qualquer processo observe as normas processuais, ou seja, toda técnica de desenvolvimento do processo deve observar as regras que estabelecem exatamente o procedimento. Dito de outra forma, obriga o judiciário, através do juiz, na condução do processo e também as partes, a observarem criteriosamente o passo a passo determinado na lei para o andamento e desenvolvimento e também finalização dos processos judiciais. Assim, além de garantir o direito de processar e ser processado de acordo com as normas estabelecidas para tanto, esse princípio pretende também garantir que as normas sejam dotadas de razoabilidade e que todo e qualquer sujeito jurisdicionado, assim como o próprio órgão jurisdicional, observem essas normas. O segundo princípio que trataremos aqui é do princípio da isonomia, constante no caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que nos informa que ninguém será tratado de forma distinta, ou seja, impõe a necessidade que também, em todos os âmbitos da vida comum, sobretudo no processo que trata dos interesses do bem da vida, nenhuma das partes poderá ser tratada de forma distinta, ou seja, reclama a aplicação da isonomia, do tratamento igualitário entre as partes dentro de um processo judicial. Também no artigo 5º, inciso 55, garante o legislador constitucional que serão assegurados a todos o contraditório e a ampla defesa em todos os processos judiciais ou administrativos. Aqui temos dois princípios, o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. O princípio do contraditório, assim como seu nome já conduz a algumas inferências, diz respeito à possibilidade da parte em um processo judicial opor-se às alegações da outra parte, ou seja, contradizer, oferecer o seu contraditório às alegações que são infirmadas em seu desfavor. O princípio do contraditório se traduz na possibilidade de a parte apresentar sua oposição, sua manifestação contrária àquilo que a outra parte alegou contra ela dentro do processo judicial, ou mesmo, eventualmente, alguma posição do juiz em que haja discordância. A possibilidade, então, de manifestar-se no processo contrariamente às alegações que se encontram nesse mesmo processo se constitui como objeto do princípio do contraditório. O princípio da ampla defesa, ao seu turno, favorece a parte trazer aos autos do processo todos os meios de prova em direito admitidos. Basta então que, havendo processo judicial, sendo lícita a pretensão da parte de apresentar oposições ou defender as suas teses através das provas lícitas, assim concebidas pelo processo civil, possa então exercer essa prerrogativa. Daí está o mote principal do princípio da ampla defesa. O inciso 78 do artigo 5º vai nos referir o princípio da razoável duração do processo. Trata-se de uma norma programática que pretende, então, que todo sujeito jurisdicionado tenha garantido os meios de celeridade processual, de tal forma que os processos no tempo não alcancem uma extensão por demais indesejada. Já os incisos 37 e 53 do artigo 5º vão nos apontar o princípio do juiz natural. As normas informam que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente.
O inciso 37, por sua vez, fala que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso significa dizer que somente as autoridades que receberam atribuição constitucional para processar e julgar os processos judiciais terão legitimidade para exercer essa atividade funcional. E também que, em hipótese alguma, haverá tribunal de exceção, ou seja, que os processos permanecerão julgados tão somente por essas autoridades judiciais a que o legislador constitucional atribuiu competência. Até aqui, vimos os princípios de matriz constitucional. Passaremos a ver agora os princípios que se encontram inseridos tanto na Constituição da República quanto no Código de Processo Civil. Já o artigo 3º do Código de Processo Civil prevê que não se excluirá de apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Trata-se do princípio da inafastabilidade da atuação jurisdicional, também prevista no inciso 35 do artigo 5º da Constituição da República. Deste modo, quando provocado para o exercício da função jurisdicional, não pode o Estado do juiz negar o exercício dessa atividade. O princípio da razoável duração do processo, que já mencionamos aqui, como inscrito no inciso 78, artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, também está presente no artigo 4º do Código de Processo Civil, que informa que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Desse modo, estamos a dizer que o princípio da duração razoável do processo tem origem tanto em dispositivo da Constituição da República Federativa do Brasil, quanto no Código de Processo Civil. Assim também o princípio da igualdade ou isonomia, previsto no artigo 7º do CPC e no artigo 5º caput da Constituição da República. Esse princípio defende a paridade de tratamento, ou seja, a igualdade no exercício do direito e de faculdades processuais. O que vemos aqui é uma ideia de processo justo, de tal forma que as partes possam realizar todos os seus direitos dentro do bojo processual. O princípio do contraditório também foi amplamente recepcionado pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 7º, 9º e 10º. No artigo 7º, vemos o legislador processual informando a necessidade de que o juiz zele pelo contraditório. Assim o texto diz, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Já o artigo 9º informa que não se proferirá decisão sem que a parte tenha sido previamente ouvida. Já o artigo 10 informa que o juiz não poderá proferir decisão com fundamento sem o qual tenha sido dada oportunidade às partes para se manifestarem. Assim como vemos, o princípio do contraditório se constitui como um dos mais importantes princípios processuais e decorre do princípio do devido processo legal. Invoca o direito da parte de ser ouvido e também de o juiz considerar as manifestações das partes antes de tomar a sua decisão. O princípio da cooperação, por sua vez, tem íntima relação com o princípio da razoável duração do processo. Isso porque no artigo 6º do CPC há informação de que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obter um resultado mais rápido e também justo do processo. E aqui a cooperação não está a se referir tão somente à parte autor e réu. A lei, o artigo 6º do Código de Processo Civil, faz menção aos sujeitos do processo, ou seja, autor, réu, juízo, auxiliares do juiz, não é? Peritos, integrantes do cartório, da secretaria do juízo também. Enfim, todos aqueles que estão envolvidos no processo judicial devem cooperar a fim de que esse processo atinja o seu objetivo, o seu desiderato, o seu objetivo principal, não é? Sobretudo fazendo justiça. O artigo 5º do Código de Processo Civil vai nos informar acerca do princípio da boa-fé processual. Lá está escrito que todos os participantes do processo devem agir de boa-fé. Aquele que participa de qualquer forma do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Trata-se de um princípio, eixo da boa-fé, com íntima relação com o princípio da lealdade processual e o princípio da cooperação. Orienta, assim, uma atuação de acordo com os princípios éticos. Essa atuação deverá ser das partes, do juiz e das demais pessoas que participam do processo. Outros dois princípios extremamente importantes inscritos no Código de Processo Civil é o princípio da ação e o da inércia jurisdicional. O artigo 2º do CPC informa que o processo se inicia por iniciativa da parte, ou seja, uma ação, um ato praticado pela parte, e se desenvolve por impulso oficial.
Isso implica, então, na atribuição à parte de provocação do Estado juiz para o exercício da atividade jurisdicional. O princípio da ação impõe o ato do sujeito de direito, que pretende tornar-se sujeito jurisdicionado, de provocar, toque-toque, bater a porta do judiciário, para que aí só dessa forma o judiciário possa sair de sua inércia jurisdicional. Sendo assim, o judiciário não pode atuar, não pode exercer atividade jurisdicional se não provocado. Essa inércia estabelecida pelo legislador de que o judiciário se abstenha da prática de atos jurisdicionais implica no princípio da inércia jurisdicional. O princípio da ação, então, imputa um ato, uma ação, a prática de um ato que corresponde à provocação do judiciário para que ele possa atuar. De outro modo, o princípio da inércia jurisdicional impõe que o judiciário mantenha-se inerte em relação a toda e qualquer causa, se não provocado para atuar jurisdicionalmente. Fizemos aqui nesse vídeo um apanhado, uma relação dos mais elementares princípios de natureza processual. Esse vídeo, por se tratar de uma aula resumo, certamente não pretende esgotar o assunto. No entanto, esperamos que tenha ficado claro o suficiente a noção conceitual de princípios, a sua importância dentro do bojo de aplicação do direito, no seu sentido prático, e assim também a origem dos princípios de natureza processual que encontram na Constituição da República Federativa do Brasil e também no Código de Processo Civil, a sua origem. Até o próximo vídeo das nossas aulas resumo.